Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com muita paz, alegria, saúde, força, em nome de Jesus. Eu espero encontrar você muito bem com seus, progredindo, avançando, tomando decisões todos os dias poderosas. Porque eu tenho hoje, eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. E todo dia eu tenho oportunidade de tomar decisões sábias, inteligentes, corajosas. Faça o que você sabe que tem que fazer. E não tema nada. Em nome de Jesus. Seja lá o que for que você estiver enfrentando, força, coragem, creia. Deus é um Deus que chega na hora. Ele sempre age no momento certo. Então, faça a sua parte, tome decisões corajosas e confie em Deus. Confia de todo o seu coração. Talvez você ouviu que algo não é para você. Você ouviu que você não vai atingir, que você não vai conseguir. Eu gosto muito dessa escritura, ó. Davi, todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entra aqui. Você ouviu isso? Alguém disse que você não vai entrar, que você não vai conseguir tal coisa, que não é para você. No entanto, que escritura! Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Olha só, hein? Onde disseram que ele não ia entrar. Ele passou a morar e passou a ser chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor estava com ele. Se o Senhor é com uma pessoa, não tem essa. Que não dá, não vai conseguir. Alguém vem e diz, não, aqui você não entra. Não, isso não é para você. Não. Deus vem e diz sim. As coisas são mudadas. E eu estou acostumada a ver isso. Sabe, quando a gente lê sobre Davi, que é uma delícia, eu sempre sou edificada. Eu posso ter lido aquela escritura muitas vezes, que eu ainda vou ser tocada, Deus vai falar comigo, porque a palavra se renova. Ela se renova. Ela está sempre falando com a gente, ela é viva. A palavra é viva. Deus viu. Lá no pasto, lá no curral, ele disse, eu tirei você do curral. Lá ele já viu um rei. Naquele menino,
que recebeu tantos nãos, foi desprezado, foi rejeitado. Você vê o pai esquecendo dele. Quando Samuel foi para consagrar o novo rei, aquilo foi um evento. Porque Samuel era o homem mais importante da nação. E eles foram consagrar ao Senhor. Foi o pai com os outros filhos, não lembrou do Davi. Aquilo foi um evento. Um grande evento que o pai deixou Davi de fora. Mas, como está escrito, né? Ainda que seu pai te abandone, sua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Se a sua mãe esquecer de você, pode uma mãe que está amamentando esquecer do filho? Pode. A gente vê isso acontecer, né? Mas o Senhor disse, eu não vou me esquecer de você. A Bíblia fala, tem escrituras que dizem, eu sou o seu pai, eu sou seu marido, eu sou seu amigo, eu sou seu ajudador, eu sou seu vingador. É por isso que quando Moisés perguntou, mas e quando perguntarem quem me enviou? Diga, o eu sou te enviou. E Jesus sempre se apresentou assim, eu sou. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Ah, eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Então, Davi não podia contar ali com ninguém. E a gente vê que ele era deixado mesmo e rejeitado. Mas que coisa linda, a gente não vê amargura, não vê ele tendo atitudes infantis e maturas de quem está, sabe, uma pessoa cheia de si mesma, ela tem atitudes sempre imaturas, porque ela não tem maturidade emocional. E você não vê imaturidade em Davi. Você vê uma pessoa, um menino ainda, muito corajoso, que cuidou de forma responsável do que estava nas mãos dele, que no caso eram as ovelhas do pai. E ele defendeu com a vida. Gente, eu não sei se você consegue entender o que isso significa. Uma pessoa enfrentar um leão, enfrentar um urso para defender uma ovelha, ela crê em Deus, ela tem coragem e ela realmente tem um senso de responsabilidade que a consome. E a gente vê que isso agradou tanto a Deus. Porque o Senhor falou, eu tirei você do curral. Quando o Senhor viu aquele menino cuidando, como ele cuidou das ovelhas, de ovelhas, o Senhor já entendeu. Então, imagina como ele vai cuidar do meu povo, da nação. Então, ali o Senhor encontrou um rei. Porque um rei, um líder, você vê assim, ele é responsável, ele sai na frente, ele faz. Ele não manda ninguém fazer, ele faz. Ele ensina como faz, ele dá o exemplo. E ele cuida do que está nas mãos dele. Ele honra os pequenos começos. Ele começa de onde ele está, com o que ele tem, e nada o para. Ele tem visão de futuro. Então, a gente vê que as dificuldades foram muitas. Não, o que ele mais ouviu. Você não pode, você não é capaz, não é para você. Mas ele se manteve firme.
Porque ele sempre foi um adorador. Você lê os Salmos, você se encanta. Um adorador. Um homem forte. Ali no caso, um menino. Mas, ainda que as pessoas tentem nos diminuir, Deus não deixa. Pois vai Samuel, o pai esqueceu, depois passa todos os filhos, o senhor diz, não é esse, não é esse, não é esse. Aí mas não tem mais outro filho, não tem mais filho? Ah, tem. Mas está lá no pasto, quer dizer, não pode ser esse. Não, ninguém, já começa aí, o que Samuel falou. Ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Quando ele entrou, aquilo cheirando a pasto, ovelhas, o Senhor disse, é este. E ele ungiu, derramou óleo sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, porque o Saul foi rejeitado e tomou Davi. E ele foi honrado diante dos seus irmãos, diante da família. Ali, Deus mostrou que o rapazinho, que ninguém dava valor, ninguém dava nada, que nem sequer era chamado para um evento, um banquete, um jantar, ali ele mostrou que era o escolhido dele. Porque o Senhor prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. E ele nos honra. Ele prepara um banquete, como ele falou no Salmo 23. E a bondade e a misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Como ele disse, Davi amava a Deus, amou a Deus mais do que tudo, mais do que a própria vida. E cuidou do que Deus colocou nas mãos dele. Ele foi ungido, mas demorou muito tempo para ele assumir o trono. E durante todo o processo, você vê um sujeito fiel, um sujeito que soube esperar e que não se intimidou diante de nada. Derrotou o Golias, que todo mundo estava com medo, se tornou um herói nacional, mas aí a inveja, a imaturidade emocional, a falta de Deus, de vida com Deus de Saul, fez com que ele estragasse com a própria vida e perseguisse o Davi, que foi a melhor pessoa que ele teve do lado. E Davi teve oportunidade, você sempre ouve falar isso, né? É porque eu gosto muito disso. Porque às vezes você tem oportunidade de fazer algo com as próprias mãos e você está ouvindo de Deus, não faz. E ele teve oportunidade de resolver aquele problema 2 vezes e ele não. Ele foi um líder por onde ele passou. Por onde ele passou, ele foi um líder. Lá no pasto ele foi um líder. E foi por isso que ele foi escolhido para ser o soberano da nação. E quando chegou o momento, porque ele passou por tudo confiando em Deus, quando ele assumiu o trono, a primeira decisão dele foi ir lá desapossar os jebuseus, que estavam lá por anos, ocupando o coração da nação, que era Jerusalém. E ele não aceitou, porque ele sabia que o território inteiro foi dado por Deus. Mas estava mais ocupado por inimigos do que pelo próprio povo. Inclusive o coração, que era Jerusalém. E ele assumiu, foi a primeira coisa, não quero mais. E foi lá. Quando ele chegou, os jebuseus se achavam, né? Porque ninguém tinha conseguido vencê-los. Disseram, aqui você não entra. No entanto, é o que está escrito. Ele entrou, botou o povo para correr, se instalou ali, e o lugar em que disseram que ele nem sequer ia entrar,
E em uma das passagens, Samuel fala que ainda eles zombaram dele. Até os cegos e aleijados podem vencer você, Davi. E ele não deixava nada entrar, zombaria, crítica. Isso é uma coisa que me encanta quando eu leio sobre Davi. Ele sabia quem ele era. Uma pessoa segura. O contrário de Saul, né? Que tinha tudo, mas ele não via. Ele não tinha identidade. Davi não. Davi era baixo. Não tinha a altura do Saul e tal, mas tinha uma coragem. Porque Saul sempre foi covarde, mas Davi sempre corajoso. E ele nunca se intimidou. E ele sempre dependeu de Deus. Esperou por Deus e confiou em Deus. E porque o Senhor foi com ele. Ele foi desapossando, não só aqui conquistou Jerusalém, mas ele foi desapossando os inimigos da terra de Israel. Ele realmente acreditava que Deus tinha entregado aquela terra. Ele fez tudo que Saul nunca tinha feito. E ele limpou a nação. E no lugar que disseram que ele não ia entrar, ele entrou, passou a morar e passou a ser chamado o lugar de cidade de Davi. O comando do exército, ele diz, quem atacar primeiro vai ser o comandante do exército da nação. Joabe atacou. Tinha muitos outros. Mas você vê que tem gente que quer mais, né? Tem gente que quer mais. Joabe queria. Joabe queria tanto o comando do exército de Israel que ele saiu assim, né? Com sangue nos olhos. Ele foi que vai assim, tinindo. E atacou os jebuseus. E ele se tornou o comandante do exército. E Davi passou a ocupar aquele lugar, aquela fortaleza que estava ocupada pelo inimigo. Ele desapossou o inimigo e ocupou. Então, em nome de Jesus, nós vemos que quando nós cremos no Senhor, ficamos com Ele, Ele nos dá vitória. Nós vamos ver o exército dele crescendo, nós vamos ver Deus fazer coisas na vida dele, família crescendo. Despertou o coração de um rei para construir um palácio para ele. Deus faz. E Ele está falando com você aqui hoje. Eu não sei o que você ouviu, mas Ele está dizendo, ignora isso. Apenas creia. Apenas creia. Disseram que você não entra, que não é para você, que você não vai conseguir, que acabou, esquece. O Senhor está dizendo, não esquece. Levanta e vai. Porque o que disseram aí, disseram para você que não é para você, Deus vai dar. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu creio que você tem um gigante aí, que Deus vai usar alguém para matar o seu gigante. Eu não sei o que é. Esse gigante aí. Mas Deus vai usar alguém para matar esse gigante. Eu não sei que construção é essa aí, o que é que você nem pediu. Mas Deus vai fazer infinitamente mais do que o que Ele fez na vida do Davi. Deu mais. O que ele não pediu. Porque a primeira coisa que ele fez foi conquistar Jerusalém. A segunda foi buscar a arca. Porque ele queria a presença de Deus. Ele necessitava da presença de Deus. Enquanto ele estava cuidando das coisas do Senhor, agradando o Senhor, priorizando o Senhor estava preparando tantas coisas para ele, presenteando. Como ele usou Irão para construir um palácio para ele. Deu mais filhos para ele. Então, assim, eu acredito numa virada extraordinária, numa vitória tão grande para você. Eu acredito que Deus está falando aqui com alguém.
Você vai entrar onde disseram que você não ia entrar. Você vai ocupar esse lugar. E eu vou dar muito mais para você. Você vai ver progresso. Você vai ver bênção na sua casa. Alguém vai matar o seu gigante. Alguém vai matar o seu gigante para você. Você vai ver Deus te presentear com coisas que você nem pediu. Apenas confia. Aqui você não entra, Davi. No entanto, o que está escrito? Olha aqui. Disseram a Davi, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi, e passou a morar lá, e reformou, e arrumou. Por quê? E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Você vai ver o seu crescimento, você vai ter progresso. Apenas continue olhando para o Senhor, não passa na frente dele, espera por ele, dependa dele, porque você vai crescer. Você vai se tornar cada vez mais poderoso, porque o Senhor está com você. E tudo que disseram que não é para você, que não vai cair tudo isso já caiu por terra. Deus vai te exaltar diante da sua família, diante de inimigos. Você vai fazer coisas que ninguém deu conta e vai ficar evidente que Deus foi com você. Você vai entrar onde disseram que você não entra. Você vai viver o que você sonhou, o que você pediu e até o que você não sonhou e nem pediu. Porque o Senhor está com você. Continue olhando para ele, dependendo dele. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. A diferença sempre foi Deus, foi na vida de Davi. A diferença de Davi, na vida de Davi foi Deus? A diferença é Deus. Mantenha-se focado em Deus. A unção vem dele, a graça vem dele, o favor vem dele, o poder vem dele. Ele dá habilidades, ele dá capacidade, ele dá dons, ele dá talentos. Ele nos dá visão. O que a gente não tem, ele nos dá. Basta pedir. A diferença é Deus. E se Deus for com uma pessoa, ela cresce, ela progride. Ela se torna, cada vez mais poderosa, porque o Senhor está com ela. A diferença é Deus. Fica com Deus, espera por Deus, se esconda em Deus, dependa dele, siga a direção que ele está te dando. Tudo que ele falar, à medida que ele vai direcionando, você vai. Porque com Deus, ninguém pode impedir. Talvez tenha alguém aí, como foi no caso do Davi, tentando impedir o seu progresso. Não vai poder impedir. Quando Deus promove, está promovido. Se for o homem, se o homem promover, o homem pode tirar. Mas quando é Deus, ninguém pode tirar. E quem está te promovendo é Deus. E tudo o que tentar impedir você de viver, vai cair por terra, porque Deus tem muito mais. Deus está com você. Não tira o foco dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida. Amada, querida, que o Senhor tem tanto com ela, tem se agradado dela. Tudo que ela tem que fazer é continuar olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, dando os passos com base na direção que o Senhor está dando. Não se precipitar e ignorar todas as falas negativas. Não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não dar atenção para aqueles que querem só diminuir, pesar, ignorar críticas, zombarias, gente que quer impedir o avanço.
porque o Senhor está deixando claro, o Senhor vai promovê-la altamente. O Senhor é com ela e o Senhor vai promovê-la. E quando o Senhor promove, ninguém pode tirar, ninguém pode impedir a promoção que vem do Senhor e nem derrubar a pessoa. O Senhor tem muito com ela. Tudo que ela tem que fazer, pegar a palavra e se agarrar com muito mais força ao Senhor. Se ela quer, basta crer. Se ela quer o comando do exército, basta fazer igual o Joabe. Vai com tudo, que o que você não pode, Deus pode. Faça a sua parte. Davi fez a parte dele, e o que ele não podia, o Senhor fez. Davi deu condições para o Senhor ser com ele. E porque o Senhor foi com ele, ele viveu vitórias. O Senhor dava vitórias a ele, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor era com ele. Que palavra! Muito obrigada, Senhor. Fortaleça o teu povo em todo lugar, abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse do sobrenatural, de viradas sobrenaturais, de testemunhos maravilhosos, de boas notícias, de mudanças, de vida, de cura, de libertações, de grandes promoções, porque eu acredito que o Senhor está falando com alguém aqui e garantindo promoções. Eu vou te promover. Eu vou te promover. Eu vou te dar vitórias, grandes vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção de 10 vezes mais nas finanças. Peço que o Senhor dê sabedoria para trabalhar, para administrar, dê ideias, dê criatividade, levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido encorajadas, fortalecidas, que tenham se levantado e já estejam aí em posição, na posição de viver o melhor tempo da vida dela. Acontecimentos incríveis e sobrenaturais. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra. Já agradeço pelas boas notícias que vão chegar. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo com muita alegria. E esse trabalho, a reunião das primícias para os filhos amados do Senhor, a família de Deus, os comprometidos com Deus, acontece em todos os nossos templos. Teremos batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Hoje, a reunião do Deus que sara em todos os nossos templos. Venha, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo.